Olá! Mais uma vez estamos aqui agora com mais uma edição do nosso canal aí, Perfuração Online. Então, como eu prometi para vocês, a gente aos poucos vai fazendo postagem aí e eu gostaria de contar aí com vocês aí, interagindo com você, principalmente aí da área de petróleo, fazendo perguntas, dando opiniões, sugestões aí, o que é que a gente pode melhorar realmente no nosso canal, tá? Hoje a gente vai falar aí com um tema aí que poucos gostam aí de falar porque são problemas no poço. Tem um amigo meu que posso falar o nome aqui, mas ele não consegue também falar problema, ele só fala problemas. Então, a gente vai começar essa live, melhor dizendo, essa gravação aí, para a gente falar um pouco aí da área de petróleo aí. Para aqueles que já têm conhecimento, vai um refreshment aí para poder lembrar aí desses problemas, tá? Então, a gente vai começar aí falando aí o poço apertado, né? Muita gente se encontra aí, sondadores principalmente, tem esse problema aí no poço, com a broca tendo dificuldade de sair do poço realmente, toda a coluna. Então, quais são essas causas aí que pode acontecer? A hidratação da formação. Isso aí é uma coisa que acontece muito, né? Limpeza pobre. Você tem uma circulação aí, onde você tem velocidade do fluido muito baixa e não faz o carreamento do cascalho. Peso de lama baixo. Muitos químicos agora vão me condenar aí, porque vão falar peso de lama. Na realidade, os químicos principalmente gostam de falar fluido de perfuração, mas lama, o termo lama, ficou muito popular. E todos da área de petróleo conhecem muito bem que o fluido de perfuração se chama lama na prática, né? Então, a gente vai tentar falar um pouco aí. E a correção aí, como é que é feita essa correção? Bom, você tem vários métodos para você corrigir. Retificar o poço com backrim. Quem não sabe o que é backrim, é você girar a coluna, fazer um movimento de rotação e suspender a coluna como se estivesse fazendo uma perfuração para cima, tá? Usar retificadores de coluna. O que é isso? São acessórios de coluna próprios para poder você retificar poço, né? Hoje, pouca gente utiliza esses retificadores, mas tem os retificadores muito bons hoje, bem tecnológicos, que você controla até a pressão, as aberturas de lâmina e tudo mais. E outra correção é o próprio químico fazer o condicionamento do fluido, tá? Bom, perda de circulação é um problema. A perda parcial de circulação, você ainda tem retorno de lama, você consegue ainda circular um fluido tendo um retorno. Você tem uma perda induzida de 1 a 10 barris por hora, uma perda pequena, mas você consegue conviver com ela e perfurar, né? E a perda parcial de 10 a 50 barris por hora. A perda parcial ela pode ser corrigida com obturantes, né? São realmente o que você consegue ainda circular, principalmente com granulação baixa, você consegue ainda passar pelo jato da broca esses obturantes, esse granulado aí, os grãos,
sementes de plantas, essas coisas, fibras, bagaço de cana, folhado, mica. Tem vários materiais que você pode usar para corrigir essa perda aí, parcial aí. Quais são as causas, vamos dizer assim, as maiores causas de perda de circulação? São formação fraturada. Uma fratura natural, né, ela pode indicar, assim, quando as perdas ocorrem durante uma perfuração difícil. O sondador tem que sentir, quando ele está perfurando isso, né, a mudança brusca de formação. Ele sabe que vai ocorrer ali uma mudança de formação, pode pegar uma fratura natural da própria rocha e ter a perda de forma parcial. Então, é importante que toda a volumetria do poço seja controlada o tempo todo. Ele tem lá o sensor de perda e ganho, e ele sabe que à medida que ele vai perfurando, ele vai retirando o sólido, vai descartando esse sólido, ele tem que substituir esse sólido, tem uma volumetria diferente. O poço começa a ter uma volumetria diferente. Você vai substituindo a rocha pelo fluido. Mas quando o volume de rocha que você tira, né, é menor, o maior, você sabe quando se vê a perda realmente ali na formação. A fratura induzida, ela é indicada quando as perdas ocorrem ali em manobras, né, principalmente. Quebra de circulação, você para e você entra, uma nova circulação, então você tem que um novo ECD, que é uma circulação equivalente em dinâmica, né? E você também tem essas perdas na fraturação também, induzida por uma elevação do peso de lama. Quando você quer aumento do peso da lama, você pode provocar uma fratura induzida. Tudo isso, o time da perfuração tem que ficar atento a todos esses parâmetros, principalmente o sondador, né? Ele tem que ficar ligado em todos os parâmetros que ele tem lá, ajustar toda a instrumentação dele para detectar, né, essas perdas. E aí, no primeiro alarme que der, ele ficar atento e já procurar corrigir. As causas incluem, né, logicamente, que vai exceder o gradiente de fratura, né, excessivo peso, e, como eu falei também, é muito importante que se controle o ECD. Então, às vezes, na hidráulica aí, o pessoal aí se passa um pouco e bota muita vazão e chega a ter esse problema de perda também. A perda total de circulação, sem retorno de lama, isso é muito crítico. É muito crítico mesmo, tem que ficar bem atento, porque pode provocar um kick, né? Então, você tem que manter o bombeio de lama, tentar, pelo menos, no mínimo aí, como eu já peguei aí, né, no pré-sal aí, perdas altíssimas aí, a gente tinha que manter um bombeio aí de 1 barril por minuto, lama pelo interior. Muita gente fala do problema de água, você usar água salgada. Então, muitas sondas já vêm equipadas aí com uma linha direta de água salgada para ser bombeada no anular, porque para sonda de offshore de água profunda, o pessoal sabe que uma perda sem retorno, você pode até chegar ao ponto de colapsar um riser. Então, tem sondas aí que já são equipadas aí com água do mar direto, né, pelas bombas de água salgada. O tratamento de uma persiculação sem retorno, normalmente, pode-se tentar lotes grossos de material obturante e cimento. Realmente, chegar ao ponto de você ter que cimentar o poço, né? Tem que tentar determinar o ponto de equilíbrio estático, se possível, porque mesmo você bombeando, você não tem retorno, mas tem que tentar achar onde é esse ponto, onde está essa perda aí, que nível estático você se encontra. Muito dessas colunas que já está previsto perdas, então utilizam válvula de circulação
né, de materiais obturantes, é cimentável também. O aumento do diâmetro do poço, o overcalip, o poço arrombado, como se diz, é um resultado de uma má limpeza, né? Coluna aprisionada ou formação de batentes também pode ocorrer. Controle, corrigir a hidráulica, velocidade do jato e a velocidade anular. Também, né, você tem que... Alta velocidade no anular, você vai provocar erosão. E aí você tem um poço arrombado, um overcalip, né? E com isso é ruim para tudo. Aí você... Cimentação, você gasta mais cimento, às vezes você não faz uma cimentação bem feita. Então, você tem que fazer esse controle aí, fazendo o quê? Se você for por causa de infiltração, você tem que inibir a formação com o controle do filtrado, usar sal saturado para formações de sal aí. Outro problema muito sério, coluna presa. Aí vem a parte que muita gente não gosta, pescaria. Aí chama o pescador. Muito sério isso aí, pessoal. Então, o poço apertado, o undercalip, você pode corrigir isso, dependendo do poço, fazer o aumento do peso da lama, porque às vezes baixo peso da lama, a formação fecha o poço. Boa limpeza do poço, a hidráulica. E como eu falei, o inibidor de formação filtrada, porque às vezes você tem o contato da água com a formação e a formação se hidrata, ela incha. Isso faz com que também, na hora da broca, principalmente, que é maior diâmetro do que os drill collars, os comandos, não consegue passar. A prisão diferencial. Você tem como reduzir o peso da lama, para tentar esse problema aí, você reduzir ele. Colchões de fluido leve, produtos apropriados para reduzir o diferencial e lubrificantes. Também você pode resolver esse problema. Outros efeitos, como a chaveta, dogleg, aí muito tempo você fica rodando a coluna numa mesma posição, você encontra a formação dura e ali os tojões dos drill pipe, e tem alguns termos técnicos aqui que eu vou usar e falar, que alguns de vocês que estão assistindo aí não vão entender. Tojante é a parte de rosca dos tubos de perfuração, certo? E esses termos, muitos termos em inglês, posso falar aqui, dogleg, que foi um termo que veio lá de trás, que é uma mudança de inclinação muito alta, como se fosse assim uma perna de cachorro, por isso que ficou esse nome, né? Tipo esse pedestal aqui de microfone, né? Você tem uma mudança muito alta de inclinação e aí você pode ter uma prisão de coluna também. Então, você pode fazer uma correção disso aí, sempre utilizar o build-up, que é a inclinação que você vai dar a um poço, principalmente direcional, de acordo com o projeto, não deixando isso aí muito. Evitar muito tempo da coluna parada, certo? No mesmo ponto. Manter rotação sempre e movimento sempre da coluna ascendente, descendente, para cima e para baixo, no caso. Você começa a evitar até a prisão diferencial aí. E uma coisa que é mais rara de se ver, mas acontece, colapso de revestimento, né? Às vezes o revestimento com o tempo fica lá e às vezes você tem colapso dele. E aí você vai usar uma pescaria mais especializada aí, com ferramentas cortadoras e trituradoras aí de ferro, para poder você corrigir. Então, como eu falei, já tem os problemas aí de instabilidade do poço, né?
você tem indicadores aí como desmoronamento da formação, certo? Não, a formação desmorona e você começa a perceber isso, por isso que é importante estar uma equipe treinada. A equipe de perfuração tem que ser uma equipe treinada, porque no primeiro indício que ele vai sentir é na coleta do cascalho, que é a amostragem que o geólogo analisa a formação, ele já vai ver naquela coleta como é que está sendo o cascalho saindo nas peneiras de lama, que as peneiras fazem a separação, a primeira separação ali, na verdade a segunda separação de sólido na superfície. A primeira tem um gambo box chamado, que é um cascalho mais grosso, o gambo, a argila, né? E depois passa no sistema de peneira de lama, que a gente vai falar mais tarde, mais detalhada, essa parte de separação de sólidos na superfície. Certo? E isso provoca o quê? O alagamento do poço. Como eu falei antes, né? Fica um poço overcalibre. E começa a ficar grande demais o poço, e você tem problema até em uma perfilagem, que é onde você faz toda a análise do poço, quando você conclui ele de fase em fase. Tá? Você tem a prisão da coluna e, muitas vezes, você provoca dificuldade na pescaria. Aí o pescador tem que ser muito hábil para poder entender toda a dinâmica do poço, sentir todo o poço. Outro problema muito sério, o alto custo de manutenção do fluido. Então, você já começa também, seu projeto de poço já fica muito alto. E, como eu falei, nas peneiras, você começa a ter muito cascalho, você, também o custo de manutenção, porque você começa a rasgar tela, você começa a ter um custo de manutenção alto, além de pessoal também, ocupação, tudo mais. Como a hidratação da formação, absorção por superfície osmótica, né? Pode ser dois distintos diferentes, porque é como se fosse uma osmose mesmo aí. Inchamento, expansão de argila devido à absorção de água, né? E você tem agora outros problemas aí de indicadores de ceramento de broca, formação de anéis de lama, ataque no gambo, que é a primeira parte de separação na superfície, né? Poço em forma elíptica não é desejável, porque você começa a fazer o quê? A criar batentes no poço, e você sempre tem problema de descer perfis também. Aumento de sólido, também, que é indesejável, porque você precisa ter melhor separação de superfície, porque todo esse fluido de perfuração tem que ser rebombeado para o poço. Quanto mais sólido, maior desgaste na superfície dos equipamentos, principalmente bombas de lama, né? Então, você tem aí todo o processo de estabilização da formação através da inibição. Agora eu vou te dar aqui rapidamente só o exemplo da tabela de fabricante de fluido e aditivos, isso aqui no caso é Bayer, né, com lista de produtos químicos e processos, que você vai usar para poder controlar. Isso vai muito da parte de química. Então, sondadores do push tem que estar em contato com o químico o tempo todo, geólogos. Tem que haver uma interação entre eles, porque a equipe de perfuração tem que entender o problema do poço, o que está acontecendo, através desse bate-papo aí com químicos e com geólogos, para poder saber realmente o que ele está furando e o que está acontecendo no fundo do poço. Então, é muito importante você estar sempre conversando com o químico e ver, certo? Aí tem uma tabela 1 de estabilização, mecanismo de formações. Você vê que as categorias ali só foi um exemplo aí, porque o químico vai determinar exatamente o que está, qual tipo de fluido adequado para usar aí, né? Fluido eletrolítico, polímero, certo? Asfalto, lama à base de óleo, que é hoje o que mais se utiliza no campo de perfuração, principalmente no pré-sal, que é quase obrigatório você usar uma lama à base de óleo para inibir
tá? Então, por enquanto, a gente vai ficar esse bate-papo inicial aí. Eu queria agradecer também aí a Cesarte Estúdio, né? E Eventos, porque está fazendo essa live aqui, né? E agradecer, eu tenho que dar crédito também a muitos amigos, vocês que se inscreveram, peço que compartilhem a live, o canal, compartilhe o canal aí, deixe ativado o sininho para receber, né, novos posts e comente sempre, dê o like também, é muito importante a gente manter esse canal aí sempre ativo aí para a gente, pessoal de petróleo principalmente. Agora, as pessoas que estão chegando aí, vai ter muita coisa, muitas curiosidades que a pessoa quer saber sobre a área de petróleo, e a gente vai contar também. A gente vai ter convidados aqui contando casos também na área de petróleo, que vai ser um bate-papo muito gostoso, assim, para a gente relembrar alguns casos aí que aconteceu na nossa vida. Tem gente muito experiente aí, que gostaria de contar casos aí que são muito legais, muito bacanas, e muito engraçados até, tá? Eu agradeço vocês e a gente fica aí para nosso próximo post, tá? Muito obrigado aí. Tudo de bom para vocês.